pessoal, meu nome é Chia Moreno e eu tô aqui com o terceiro vídeo falando sobre o incêndio que houve no meu apartamento no dia 2 de janeiro de 2020 e esse já é o terceiro vídeo. Eu tô falando, tentando falar um pouco de catarse, né, que é nada mais que uma limpeza na minha vida, mudanças, né, e tudo que aconteceu. Então, assim, se eu puder ajudar você com as informações que eu tenho, né, eu vou ficar muito feliz. Tá bom? Então, continuando do que parei no segundo vídeo, eu falei que a companhia que foi contratada pelo condomínio, né, para reconstruir meu apartamento, entrou em contato comigo, né, e ele falou que ia ter que tirar os armários da minha cozinha, ia ter que refazer toda a cozinha. Aí eu falei para ele que eu não tinha seguro, né, na verdade era muito falta de informação, né, que eu não tinha informação, e principalmente por morar num condomínio, né, tudo que envolve. E eu falei, olha, eu não tenho dinheiro, né, ele falou assim, mas eu falei, não tem como deixar, né, como tá, porque só molhou a parte da cozinha, né. Aí ele falou, não, criou mofo, né, já tem 2 meses que tá lá parado e tal. E ele falou, eu acho que quem vai pagar o seguro. Ele falou, mas eu volto a falar com você, eu te dou mais informação. E isso não aconteceu. E eu tava assim, muito abalada, né, com tudo que aconteceu. E já tinha se passado 2 meses, né, praticamente. E nada, né, nada aconteceu. Mas no fim de fevereiro, no início de março, finalmente saiu o laudo dos bombeiros, da seguradora, né? Várias pessoas que são envolvidas, né, no incêndio, pós-incêndio e tal. Saiu o laudo, que é aquilo que eu já falei para vocês, que parou de funcionar, né, o exaustor da máquina de secar, e isso provocou. E a responsabilidade disso, de manutenção, foi da empresa terceirizada da lavanderia. Então, a boa notícia para mim neste momento é que meu apartamento, né, o que tinha sido destruído, ia ser refeito. E na minha cabeça, eu achava assim que ia ser refeito ali, a parte da parede, né, o teto onde foi destruído, porque o banheiro e a cozinha não tinha sido destruído. Então, e pelo que o construtor tinha dito, para mim era só os armários. Ok, dá um pausa nisso aí. Aí o condomínio me falou, olha, agora nós temos que esperar a questão de todo o processo da papelada da seguradora, né? Isso vai levar um tempo. Então ele sempre falava, vai levar mais tempo do que a gente pensava. Isso antes de acontecer o boom da pandemia a nível mundial, porque até então estava tudo muito restrito lá na China, né? Na Espanha, Portugal, Itália, aquela coisa e tal. Então, eu estava lá aguardando, né, sair a questão do seguro, porque o laudo já tinha saído. Mas tem uma coisa que eu esqueci de falar. Quando eles estavam nesse processo de investigação que tinha causado incêndio e tal, apareceu mais um problema, que eles descobriram uma substância tóxica que, quando o prédio foi construído, eles usaram nas paredes, no teto, enfim, que se chama asbestos. Eu não sei se em português é assim que fala, mas eu acho que é. Que é uma substância muito tóxica, pode causar câncer de pulmão,
problemas seríssimos de saúde. Então eles tiveram que, quando eles descobriram isso, eles imediatamente tiveram que, já tinham isolado, né? Isolar mais ainda. Colocar lá que era escrito, sabe aquela caveirinha, tal. Colocaram lá no meu apartamento. Meu apartamento foi assim, era tanto entra e sai, que quem me contou isso foi o pessoal do que trabalha no condomínio, né? Aquele rapaz que eu comentei com vocês. Era entre e sai, de gente tirando foto. E eu ia lá uma vez, né? Uma vez por semana eu ia visitar. Toda vez que eu ia lá tinha alguma coisa meio que fora do lugar, que eles tiravam foto e tal. Daí o condomínio me disse, falou assim, olha, você não pode tirar nada. Entra em contato com a companhia que vai reconstruir, que nós contratamos para reconstruir todos os danos que foram causados, né? Aí eu falei com eles, com essa companhia, e eles falaram que não era para eu mexer, porque era tudo tóxico, entendeu? Não podia tirar nada, nada, nada. Porque depois que passou tudo, eu perdi tudo, né? Mas até então, pra mim, tinha umas coisas lá, né, que eu poderia salvar. Ele falou, não pode pegar nada. Porque isso aí, onde você colocar isso, vai se espalhar. E é super tóxico, entendeu? E pode causar mais uma coisa. Então, quando saiu o laudo, eles já estavam limpando. Assim, parecia uma coisa meio que pós-nuclear, alguma coisa assim, sabe? O povo tudo com aqueles vestidos de branco, sabe? Parecia, nem tinha chegado o lance da pandemia e parecia que eu já estava, né? E eles colocaram uma máquina enorme, sabe? Um tubo que saía assim né? Ia pra fora, jogava pra fora, toda. E eles ficaram um tempo trabalhando aquilo ali. Então, aí saiu o laudo e eu estava aguardando, então, na primeira semana de março ali, a questão da seguradora, que já tinha me dito que ia demorar. Muito bem. Foi quando aconteceu o boom, né, da pandemia. Então, eu que já estava vindo de um processo, né, tudo ali e tal, estava passando por um segundo processo na minha vida, né, muito maior. Então, além de estar fora de casa, né, nesse momento eu já estava aqui com a família do meu sobrinho, né, tivemos que ficar em isolamento. E toda aquela situação que a gente já sabe, né? Nessa altura, nós estamos praticamente em setembro. Como que faz? Aí, eu, que já vinha, né? Sempre orei, rezei muito. Passei para a situação do incêndio do meu apartamento, eu me senti assim, aquele silêncio, sabe aquele silêncio que eu falei no primeiro vídeo? Aquele silêncio de novo. E aí o que aconteceu? Tudo parou, né, gente? Tudo parou. Inclusive a prefeitura que estava fazendo a licença para poder meu apartamento ser reconstruído. Então ficou ali, parado, né? Uma parte de março, aí abril, sabe? E tipo assim, o condomínio, ele não me mandava mensagens, era uma coisa assim, de vez em quando eu tinha que ligar, eles não atendiam, eles retornavam quando tinha, porque também eles estavam passando pelo problema da pandemia, né? Aí eles falavam assim, infelizmente, com a pandemia vai ser mais longo, um processo mais longo do que o esperado. Nossa, aí era nós, né? Até então era só quem estava envolvido. Vamos ter que ter muita paciência. Então, a gente estava em abril, nada, né? O que aconteceu foi que eu
Enfim, quero contar outra coisa antes. Então passou abril, né? Eles tiraram, né, essa substância, as baços, a substância tóxica, eles tiraram. Aí, em abril, em maio, eles me mandaram me informando que a companhia ia tirar tudo, né, do meu apartamento. Eu falei, mas como assim? Já não foi tirado, né, pra poder fazer a limpeza e tal? Fiquei meio sem entender. E eles falaram, não entra lá, né, porque tá perigoso por causa da substância. E também tava rolando, né, gente, assim, o lance da pandemia, sabe, o lance de sair de casa, tava tudo muito assustado, assim, né? Os lugares cheios de fila, e só podia sair, né, para o mercado, enfim, vocês sabem a sequência da questão da pandemia. E aqui eu quero abrir um parênteses aqui, que a questão, assim, que eu me perguntava, né, gente, Deus, né, me preparou, porque eu moro sozinha, então eu vim pra cá 2 meses antes de toda a situação da pandemia. E tinha pessoas junto comigo, porque eu acho que eu ia estar bem sozinha. Mas será que eu estaria bem sozinha no meu apartamento? Então são coisas assim que eu tenho gratidão, sinto gratidão a Deus, porque eu não estava sozinha no momento da pandemia. Né? Eu tinha minha família aqui, e minha família no Brasil, a gente sempre conversando, e o medo pairando no ar, uma interrogação, como é que vai ser o mundo, né? E pessoas começaram a morrer, pessoas conhecidas, entendeu? E pessoas ficando doentes. Foi então que o meu sobrinho, que eu estou na casa dele, contraiu o coronavírus. Então, assim, mais uma coisa acontecendo. Né? Então foi uma sequência de coisas assim que eu falo que é uma catarse. Para mim foi uma limpeza mesmo a nível mental, espiritual, né? Físico, porque não comigo, mas da minha casa. Não só a parte financeira, mas eu perdi o meu teto, né? Perdi a minha cama, né? Porque até então eles tiveram que achar uma maneira de me acolher. Eu tinha o sofá. Então eu durmo no sofá há 8 meses, né? 7 meses, quase 8 meses. E graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso. Mas até então eu tive que me adaptar, sabe? Então assim foi me adaptar, ter paciência, compreensão com tudo que estava vendo, sabendo que estava vendo uma catarse, uma limpeza na minha vida, a princípio comigo sozinha, depois toda essa situação. Mas graças a Deus, meu sobrinho recuperou, tá saudável, minha família toda, tá todo mundo bem, né? Não aconteceu nada com ninguém. E assim, aí teve mais coisas que aconteceram, entendeu? Me envolvendo indiretamente. Que foi assim, também a gente tive que me voltar para a paciência, para o entendimento, para a compaixão. E nisso também todo mundo teve que parar de trabalhar. E eu perdi clientes, né? Aí, o que foi que aconteceu? Eu vim de uma catarse financeira já há muito tempo, passando por momentos muito, muito difíceis. E assim, gente, por mais triste que seja esse cenário da pandemia, não só comigo, eu ouço outras pessoas falarem isso, outras pessoas que falam de outras pessoas, vídeos que eu assisto no YouTube, falando que a pandemia, na verdade, veio a ajudar, entendeu?
não, alguns na parte assim, de familiar, que a família voltou a se reunir, foram obrigados a conviver. Claro que a gente sabe que algumas a convivência foi difícil, né? Mas outras não. Casamentos se acabaram, mas as pessoas se libertaram de algo que talvez não tivessem coragem de fazer. A pandemia fez com que elas enxergassem, porque você tinha que ficar ali, sabe? A primeira semana, a segunda semana parecia férias, né, gente? Mas depois a realidade veio nua e crua. Eu já estava vindo da realidade, né, sendo esfregada na minha cara. Então, assim, pra mim, gente, o que aconteceu? Toda aquela situação do meu apartamento e tal, a coisa começou da tristeza, da espera, da paciência, a questão financeira começou a melhorar. Como? O governo, né, todos os governos ajudaram as pessoas, né? E houve uma ajuda do governo para as pessoas que veio me ajudar. Entende? Veio me ajudar financeiramente. E era uma coisa que eu falava, gente, eu agora posso quitar tal coisa, eu agora posso quitar tal, né? Isso, aquilo. E aí foi então, gente, que novamente a pessoa lá da construtora entrou em contato comigo e falou, olha, eu preciso ter uma reunião com você pra gente acertar detalhes, né? Porque isso já era em junho. Em junho, né, começou a liberar as coisas assim lentamente, então a prefeitura né, ia fazer a licença para eles começarem a mexer no meu apartamento. Até então eu não tinha ido mais no meu apartamento, deu um tempo, entende? Por causa da pandemia e tal, e não tinha o que fazer. Tinha que, desculpa, esperar. Aí eles mandaram uma mensagem para mim do condomínio novamente, falando que tinha mudado, por causa da pandemia, o sistema de licença. Então, o que antes seria uma licença para fazer todo o trabalho, agora seria por etapas. Então, não era uma licença só, seriam várias. Essa licença demorou para sair, essas licenças, mais de um mês, né? Então, vamos pular aí para fim de junho, vamos para julho, quando saiu a licença e a companhia entrou em contato comigo para fazer uma reunião lá no meu apartamento, para resolver questões e tal. Gente, fazia um tempão que eu ia no meu apartamento, né? Nesse momento, nós estávamos em junho. E marcamos reunião para a parte da manhã. Eu cheguei, subi, né, para o apartamento. Quando eu abri, eu vou colocar aí, vocês vão ver, o apartamento, a porta do apartamento, eu fiquei chocada. Sério. O meu apartamento só tava o esqueleto. Só o esqueleto. Não tinha mais banheiro, não tinha mais cozinha, não tinha mais nada. Só o esqueleto, as paredes tinham sido tiradas, o teto tinha sido tirado. Eu falei, meu Deus, cadê meu apartamento? Não tinha, gente, vocês vão ver aí no vídeo. E agora? O que vai acontecer? Tá, mas aí eu vou contar no outro vídeo, que já tá com 20 minutos, tá bom? Um grande beijo, muito obrigada para quem assistiu até o final. Eu quero dizer que eu tenho esse canal, tenho o Chia Morena SMR, tenho o podcast no Spotify, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.